Fala rapaziada, beleza? Essa semana a gente está iniciando um projeto aqui no canal Elétrica com Wendel, que é o curso gratuito de instalações elétricas residenciais. Aqui você vai aprender desde o início como que a energia chega na sua casa, até como finalizar uma instalação elétrica. Então não deixa de seguir essa playlist, de enviar para os amigos e de se inscrever aqui no canal para não perder nenhuma aula. Será uma série de 4 aulas. Então vamos começar hoje falando sobre fornecimento de energia, como que ela é gerada e como que ela chega na sua casa. As próximas aulas serão parte de projetos, de diagramas elétricos. E a última aula será de uma instalação na prática, beleza? Então segue a vinheta. Bom pessoal, como que a energia é gerada? Ela começa o processo nas usinas hidrelétricas. Das usinas hidrelétricas ela passa por uma subestação que vai elevar a tensão. Dessa subestação ela segue para as linhas de transmissão. Dessas linhas de transmissão elas vão ser distribuídas para as cidades, para os grandes centros. E dessa linha de transmissão ela vai entrar em uma outra subestação. Essa subestação tem como função abaixar a tensão. Ela sai da usina hidrelétrica com uma tensão, passa pela subestação de elevação e sobe essa tensão elétrica, geralmente para mais de 100 kV. Depois ela vai para as linhas de transmissões de alta tensão. Essas linhas de alta tensão distribuem para as cidades, para os grandes centros. E aqui passa por uma outra subestação que vai abaixar essa tensão. Dessa subestação para as ruas e para os postes da cidade. Nessas ruas, nesses postes, geralmente chega uma tensão de 13,8 kV. Tá? Então são 13.800 volts. Mas Wendel, na minha casa não chega esse daí, na minha casa chega a 127.220. É exatamente isso. Nas ruas chegam 13,8 kV e passa por transformadores. Cada bairro, cada rua geralmente tem seu transformador. E desses transformadores, a gente vai chamar aqui de trafo, ele vai abaixar para 127 e 220 volts. Tá? Então, esse é o processo. Sai da usina, passa por uma subestação de elevação para subir a sua tensão, passa pelas linhas de transmissão, chega uma outra subestação que abaixa novamente essa tensão, vai para as ruas, para os postes, para os fios que passam de frente à sua casa. Nesses postes tem transformadores, esses transformadores abaixam de 13,8 para 127 e 220 volts. Vendo, mas por que tem que passar das usinas para uma subestação e ela tem que subir a tensão? E quando chega na cidade, novamente ela é abaixada. Quanto maior a tensão, menor vai ser a corrente para você transmitir. Então isso permite com que você diminui o gasto com material, você diminui com cabo, com bitola do cabo, não precisa de uma infraestrutura muito maior. Você consegue aumentar a tensão e diminuir essa corrente. Isso facilita a transmissão de energia. Beleza? Então a energia chega até os transformadores passam para 127 e 220 e dali vão para a sua casa. Como que chega na sua casa? Quando você vai construir, quando você constrói uma casa, você vai lá na concessionária para pedir a ligação do padrão, você tem 3 opções. Padrão monofásico, bifásico e trifásico. O que isso significa? No monofásico, você vai receber uma fase mais o neutro. Isso é o que você vai receber no monofásico. Por isso monofásico, uma fase. Se for uma região que é monofásico 127 volts, você vai ter entre fase e neutro 127 volts. Beleza? Se for uma região que a monofásico é 220, você vai ter 220 entre fase e neutro.
Isso vai variar de região para região. Então nós temos o monofásico, a partir do monofásico nós vamos para o bifásico. O bifásico, ele compõe de duas fases mais o neutro. Se for em uma região que é 127 fase neutro, se o monofásico for 127, você vai ter duas tensões. Você vai ter o 127 e o 220, que seria fase-fase. Beleza? Então, você tem essas duas opções de tensão quando se é bifásico. Se for uma região que o monofásico é 220, todas as ligações da sua casa vai ser entre fase e neutro. Você não vai ter ligação fase-fase. Por quê? Quando você tem uma tensão monofásica de 220, a sua tensão bifásica entre fase e fase, a sua tensão de linha, vai ser 380. Então você não tem componentes na sua casa que utiliza 380. 380 é utilizado na indústria. Então fica muito ligado com isso. Se for uma região onde 220 entre fase e neutro, toda ligação vai ser entre fase e neutro, não vai ter ligação fase-fase. Beleza? Diferente das regiões onde o monofásico é 127. Então quando você liga fase e fase, vai ser 220. O trifásico, a gente entra com 3 fases mais o neutro. E aqui é a mesma coisa, a gente vai ter o 127 e o 220. Beleza? Segue o mesmo exemplo do bifásico, só que vai ter uma fase a mais. Por que que tem essa diferença entre monofásico, bifásico e trifásico? O monofásico ele vai ter uma potência abaixo de 15.000 watts. Tá? Você vai ter um consumo abaixo de 15.000 watts. O porquê que eu não aconselho utilizar o monofásico na sua casa? Cada vez mais vem aumentando o número de eletrodomésticos nas casas. E cada vez mais os chuveiros vêm se tornando cada vez mais potentes. Para você ter uma ideia, o maior chuveiro que você vai conseguir utilizar numa potência monofásico é 5.400 watts. Não se produz chuveiro 127 volts maior que 5.400 watts. Então você vai ter uma limitação na sua instalação. Imagina você ter um chuveiro de 5.400 watts, você querer instalar um ar-condicionado, por exemplo, na sua casa. Imagine que situação que você vai ficar. Você não pode ligar o chuveiro e o ar-condicionado ao mesmo tempo, porque senão o disjuntor vai desarmar, você vai sobrecarregar a sua instalação. Então, em regiões onde 220 entre fase e fase, tem 127 e 220, eu aconselho você fazer uma instalação bifásica. O bifásico já vai suportar bem uma casa de médio e grande padrão, a não ser que seja uma mansão muito grande, aí eu aconselho o trifásico. Mas para uma casa básica, o bifásico vai atender super bem. Você vai ter um 220 para o chuveiro. Se você quiser instalar um ar-condicionado, você vai ter um 220 para instalar um ar-condicionado. Você consegue instalar uma torneira elétrica e você consegue ter uma instalação bem bacana. Então eu aconselho sempre onde é 127 e 220, instalação pelo menos na bifásica. Nas próximas aulas nós vamos ver como vai ser o dimensionamento de um projeto elétrico. Nós vamos ver como definir qual é a potência do projeto elétrico. Então a gente vai definir se vai ser monofásico, bifásico ou trifásico. Então não perca essa série, serão 4 aulas. A próxima aula vai estar saindo na semana que vem. Então não deixa de se inscrever no canal, me segue lá no Instagram, que é @wendel.eletricista. Até a próxima aula!